paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite em vós. Eu quero convidar você nesse momento para nós meditarmos em um versículo da Palavra de Deus que está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 45, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus, irmão em Cristo Jesus, eu quero nesse momento chamar a sua atenção para nós refletirmos a respeito de uma mensagem que o Senhor me deu com o tema Como Vencer o Gigante. E essa mensagem que eu estarei refletindo nesse momento é a parte 4, pois o Senhor me deu essa mensagem que vai da primeira parte a parte 4, porque ela é grande e não tem como fazer em uma só reflexão, porque ficaria cansativo. Então eu dividi em 4 etapas. Eu já postei a primeira e vou postar a quarta, para vocês refletirem sobre esse tema, como que vocês podem vencer os gigantes que aparecem em nossas vidas diariamente. E o versículo, meu querido ouvinte da Palavra de Deus que acabamos de ler, narra a história de Davi e Golias. Diz o texto da Palavra de Deus, a partir do versículo 1 do capítulo 17, que os filisteus estavam prontos para ir à batalha, prontos para guerrear com o exército de Israel. E de repente saiu um homem chamado de Golias, do exército do filisteu, e desafiou o exército de Israel, dizendo: pois, ou seja, traz um homem para pelejar comigo, se eu vencê-lo, vocês irão nos servir, e se vocês nos vencer, a gente irá servir a vocês. E diz a Bíblia que cada vez que o Golias falava essas palavras, o exército de Israel temia. E principalmente Saul, que era o rei, deveria ir à batalha, encarar, mas era o primeiro a temer, ter medo. Era o primeiro a retroceder e voltar atrás, ficar com medo das palavras do filisteu. Quando do nada surge um homem, do nada, ninguém imaginaria que aquele homem ou uma criança pudesse encarar aquele gigante de igual para igual. Diz a Bíblia que Davi surgiu do nada, foi levar algumas comidas para os seus irmãos, que fazia parte do exército de Israel. E Davi ouviu aquelas palavras quando Golias desafiou o exército de Israel. E aquilo incomodou Davi, que colocou-se à disposição para ir à batalha, para lutar, pois Davi queria lutar. Davi queria tirar aquela afronta do exército de Israel. Davi queria fazer algo pelo seu povo. Mas quando nós analisamos o aspecto de Davi e o aspecto de Golias, chegamos à conclusão que Davi não poderia fazer aparentemente nada. Davi não tinha porte físico para encarar Golias. Golias era um grande guerreiro, vencia todas as batalhas. E Davi não era nada, aparentemente. Davi não tinha sequer equipamento de batalhas para vencer uma guerra. Davi não tinha nada que temesse ou que pudesse assustar alguém. Davi não tinha nada a não ser uma pedra e uma funda. Mas Golias tinha tudo. Todos os equipamentos que um bom guerreiro precisaria ter, Golias tinha. Mas Davi nunca havia vencido a batalha. Ou Davi não podia sequer fazer parte do exército de Israel,
porque ele não tinha porte físico para isso, para se ter noção. Davi não tinha porte físico para sequer servir ao exército israelita. Davi, quando colocou a armadura de Saul, a armadura, diz o texto, que era tão pesada que Davi não pôde sequer mover-se, dar um passo, devido ao peso da armadura de Saul. Então por aí já dá para nós tirarmos o que seria aquela luta, aquela batalha, e chegarmos à conclusão de que aparentemente aquele homem chamado Davi não teria capacidade humana alguma para vencer aquele gigante. Mas o milagre acontece. A surpresa acontece. Pergunto, como vencer o gigante? Primeiro, tendo coragem. Davi poderia não ter nada, mas ele tinha coragem. Davi teve coragem de encarar o gigante. Enquanto o povo de Israel estavam com medo sequer de olhar ou de encarar aquele gigante, Davi teve coragem de encarar, mesmo sabendo que ele não tinha armadura alguma para travar uma batalha com aquele homem. Mas mesmo assim, a coragem de Davi foi um dos pontos que fez a diferença em sua vida. É preciso ter coragem, meu irmão, para enfrentar os problemas da vida. É preciso ter coragem para lutar pelas broncas, se assim podemos dizer, que aparecem diariamente para nos derrubar, os gigantes que surgem para fazer com que nós venhamos retroceder. É preciso fazer como Davi, ter coragem e encarar, porque o medo neutraliza o nosso futuro. Como vencer o gigante? Segundo, sendo objetivo. Davi foi um cara extremamente objetivo. Davi sabia o que queria para ele. Davi lutou com um objetivo. Davi não foi à luta de qualquer forma, não. Leia o texto todo que você vai perceber algo interessante. Quando Davi chegou, Davi perguntou: o que é que vão fazer com o camarada que vencer esse homem? Aí o pessoal do exército de Israel falou: olha, o rei vai isentar a casa dele de imposto, vai dar a filha dele em casamento, vai encher ele de ouro, ele vai ficar um homem cheio de ouro. Davi olhou para o povo e disse: quem, pois, é este circunciso para enfrentar o exército do Deus vivo, do Deus de Israel? Davi lutou com um objetivo. O que é que vão fazer com o camarada que vencer este homem? Olha lá o objetivo de Davi. Davi lutou com um objetivo. Qual o seu objetivo na vida, meu irmão? É preciso a gente ter objetividade para com Deus e com as coisas. Existem pessoas em nossas ruas, em nossas casas, em nossas igrejas, no mundo secular, que não sabem o que querem. De manhã vai orar a Deus, pede uma coisa, à tarde vai orar a Deus, pede outra, à noite vai orar a Deus, pede outra totalmente diferente, e faz uma salada de frutas, e ao findar do dia não sabe extremamente o que quer da vida. Qual o seu objetivo? Coloque diante de Deus aquilo que você necessita, o seu objetivo. É isso que nós devemos fazer. Pessoas que não sabem o que pedir a Deus e saem pedindo qualquer coisa. É preciso ser objetivo, ter objetividade para vencer o gigante. Como vencer o gigante? Terceiro, tendo confiança. Tendo confiança. E a confiança na pessoa certa. Enquanto Golias estava se gabando, eu sou o cara, Golias, diz o texto bíblico, que quando viu, Davi desprezou. Você vai ver isso a partir do versículo 40 em diante, até o 44.
Golias desprezou Davi. Vocês mandarão uma criança, vem a mim, vou cortar tua cabeça, vou dar às aves do céu, os cadáveres vão te comer todinho. Golias confiava em si mesmo. E a palavra do Senhor nos diz no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5. Maldito o homem que confia no homem. Golias confiava em si mesmo. Maldito. Maldito o homem que confia no homem. Ou seja, eu sou o cara, eu faço e aconteço. O homem que confia no homem. A confiança em si mesmo. Porém, Davi fez diferente. Davi confiava em Deus. A confiança de Davi foi totalmente colocada em Deus. É isso que os versículos 45 em diante vai dizer. Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi depositou a confiança na pessoa certa. E aí está o segredo da nossa vitória. Aí está o segredo de vencer o gigante. É confiando na pessoa certa. E a pessoa certa é aquele que morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Jesus Cristo é a pessoa certa que pode resolver todos os teus problemas. Como vencer o gigante? 4. Fazendo a escolha certa. O texto bíblico vai dizer, a partir do versículo 40, que Davi fez a escolha certa. Diz o texto bíblico que Davi, ao lutar com Golias, escolheu 5 pedras lisas. E para vocês terem uma ideia, Davi lutou com Golias com uma funda. E umas pedras que ele achou, 5 pedrinhas. E as pedras, naquela época, elas eram pontiagudas. E quando você colocava numa funda que você arremessava, ela ia em uma velocidade que quando atingia o alvo, era como se fosse um impacto de 3.000 kg de energia. Uma carga elétrica potente. Super potente, se assim podemos dizer. E Davi fez a escolha certa. O texto não diz que Davi desceu ao rio e pegou qualquer pedra, não. O texto diz que Davi escolheu para si 5 pedras. Essa me serve, essa não dá, essa aqui me serve, essa aqui não presta. Ele foi objetivo. Ele soube fazer escolhas. E é preciso a gente saber fazer as escolhas certas. É preciso você saber o que você quer da vida, a quem você está servindo. É preciso a gente ter a certeza sobre o Deus que nós servimos. Como vencer o gigante? 6. Utilizando o que se tem de melhor. Essa é a maneira mais correta de vencer o gigante. É utilizando aquilo que nós temos de melhor. E para utilizar aquilo que nós temos de melhor, é preciso estarmos ligados a Deus. Porque muitas vezes nós achamos que aquilo que nós pensamos é bom, não é. Quantas e quantas vezes nós aceitamos a Cristo e queremos ficar com algumas práticas que nos prejudicam, e nós achamos que não nos prejudica em nada, e na verdade prejudica, atrapalha, nos afasta de Deus. E Deus está falando conosco: meu filho, deixa isso, abandona isso, isso é atrapalho, isso é uma pedra de tropeço, e a gente pensa que é bom e não é. É preciso a gente escolher e utilizar aquilo que temos de melhor, pois Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Muitas vezes aquilo que você pensa que é melhor, não é. Muitas vezes aquela pessoa que você pensa que é o seu amigo, não é. É seu amigo quando está na sua frente, mas por trás, não é. Possa até ser o seu pior inimigo e você não sabe.
É preciso a gente ter sensibilidade e colocar diante de Deus a nossa vida e as nossas escolhas. Pois Deus, como Criador e sabedor de todas as coisas, sabe o que é melhor para mim e para você. Pois se você quiser vencer os gigantes que aparecem no dia a dia, coloque a sua vida diante de Deus e confie nele de todo o coração, pois este foi o segredo de Davi. Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O segredo da nossa vitória está na plena confiança no Deus que morreu e ressuscitou para pagar os nossos pecados. Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje, para todo sempre. Amém e amém.